Convidar a Maria Cláudia agora para... Obrigada. A gente deixa o debate para o final, tá, gente? Boa tarde a todos e a todas. Vou aqui, juntamente com a professora Juscelene, falar um pouquinho sobre economia circular. Então, minha palestra vai ser um pouco mais conceitual, tentando trazer algumas questões que permeiam a questão de sustentabilidade. Pode. Eu que passo? Tem um passador aqui, desculpa. Onde é que é? Perdi aqui. Aqui. Não vou me apresentar, deixo aqui o meu contato, já fui apresentada aqui. E aí eu começo com uma questão, como será o futuro de nossas cidades? Então, a gente tem que planejar o nosso futuro. Temos grandes desafios ainda, então, da cidade que a gente quer, do espaço que a gente quer viver, para onde a gente está hoje. A gente tem muitas cenas como essa ainda no Brasil e no mundo. E a gente precisa de algumas estratégias, então, então a palestra chama Rotas para a Sustentabilidade. Então, como que a gente sai, de alguns cenários e chega onde a gente tanto almeja. A gente traz aqui alguns dados, de um relatório do Banco Mundial, que traz aí os riscos globais classificados por gravidade a curto e longo prazo. E a gente vê tudo que está em verde aí são questões relacionadas ao meio ambiente, o que está em vermelho, questões sociais, e a gente não vê nada em azulzinho, que são questões de fato econômicas. Então, o próprio Banco Mundial, ao avaliar quais os riscos do nosso planeta, ele considera que muitas questões estão relacionadas, de fato, às questões ambientais, que vão repercutir nas questões econômicas. Por isso, também, algumas estratégias da questão econômica, esse olhar para o meio ambiente, porque a gente tem informações suficientes para saber que impactos ambientais vão impactar a economia global. Um outro dado aqui do relatório sobre o clima e desenvolvimento do país, de 2023, já trazia aí, eventos climáticos extremos, perda da ordem de 13 bilhões de reais, e a gente acabou de ver aí, de fato, no Rio Grande do Sul, quando se faz um orçamento para recuperar tudo o que ocorreu, de fato, ou até ultrapassa essas cifras. Então, só para a gente ver em questão financeira, que de fato isso pode acontecer. Aqui é uma foto daqui do nosso estado, em 2020, Alfredo Chaves, com as chuvas e outros locais com seca. E aonde a gente está nesse contexto? Então, a gente tem que ter um olhar nosso, como cidadão, e as empresas, mas que está relacionado também ao nosso consumo. Então, quando a gente fala nas questões de economia circular, a gente também está falando do nosso consumo, da produção e do consumo. E aí, faço uma pergunta, só para a gente mensurar o quanto que nós geramos de resíduo. Então, uma pessoa aí com 25 anos de idade já gerou aí em torno de 7 fusquinhas, Então, nós que já estamos dobrando isso, Então, já estou aí nos quase 14 fusquinhas, gerados até hoje no nosso dia a dia, em quantidade, em massa, de resíduo sólido urbano. Se a gente pega resíduo da construção civil, que é muito mais do que isso, Ah, mas eu não construí nada. Sim, mas a cidade onde você mora constrói prédios, constrói escolas, constrói hospitais, e a gente gera resíduo da construção civil, Outro dado que eu trago aqui é a questão de consumo de água. Então, é a água que a gente não vê. Então, muitas vezes a gente está lá contabilizando a água que a gente está consumindo na nossa casa, de 200 litros dia, que tem quando eu pergunto na sala de aula, quanto você consome de água, tem gente que fala assim, eu bebo 2 litros de água por dia, 1 litro de água por dia. Mas a gente consome em torno aí de 200 litros de água por dia por todo o nosso consumo. Mas tem a água invisível, que está lá dentro da indústria. Então, só para pegar aqui, manteiga, 18 mil litros de água para 1 quilo de manteiga. Então, quem gosta aí de manteiga, só faz o cálculo quanto que você está consumindo de água do planeta. Então, nosso consumo da nossa casa, ele impacta também. Então, as nossas escolhas também trazem impactos, E, olhando dentro da empresa, a gente tem, algumas abordagens que as empresas têm dado em relação à questão de sustentabilidade. Tem aquelas que fazem aquelas que começam a pensar, tem aquelas que não fazem absolutamente nada ainda por uma série de questões.
né? Muitas vezes a empresa nem sabe fazer, não tem recurso, mas aquela que faz, muitas vezes ela faz apenas o controle, ou seja, eu vou cumprir as normas, eu gero resíduo, então eu destino o resíduo para algum lugar. Pronto, estou satisfeito, cumpri, né? Tem aquela que pensa na prevenção, então ela já adota técnicas mais sustentáveis, né? Como troca de materiais, substituições de materiais, e tem aquelas empresas que pensam de forma mais estratégica, ou seja, ela reconhece que utilizar determinados materiais, adotar determinados processos produtivos vai trazer um diferencial de mercado. Então, o que a gente quer é justamente sair daqui de uma empresa que só controla para a empresa que entende que isso é uma questão estratégica. Pensar em sustentabilidade, pensar em mudar processo, produtos, né? Isso tem tudo a ver com a questão da economia circular. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente ouve falar, mas muitas vezes são várias siglazinhas que a gente fica pensando, como é que elas se conectam, né? Então a gente tem as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 objetivos, né? A gente pode destacar aqui, né, a questão relacionada à produção e consumo sustentável, né? A questão das cidades também, né? Da indústria. Então, tem várias questões aí, se você olha a questão dos objetivos, pensando de uma forma global, que impactam na questão da economia circular, que estão diretamente. E aqui a gente tem questões relacionadas à água, né, ao mar, que está diretamente relacionada à temática desse fórum também, né? Então, quando a gente, a empresa ou a pessoa, ou a instituição que pensa, né, né, como que eu posso tornar mais sustentável através das ODS, ela tem um caminho a seguir, né? Outra questão que a gente tem também é a questão do ESG, né? Que é uma exigência do mercado financeiro, mas que a gente já vê também, às vezes, né, até o setor público já pensando, né, em se adequar a essas questões, né, a ter estratégias relacionadas ao ESG que trabalham as questões ambientais, sociais e de governança. Por quê? Porque quando eu tenho um impacto ambiental numa empresa, ela repercute na questão financeira da empresa. Quando eu tenho uma questão social, né, assédio, racismo, isso impacta na questão financeira da empresa, né? Mas, para mim, o ponto principal é a governança. Eu acho que dos três é o mais difícil de se alcançar, é a governança, né? Se eu tenho governança, eu consigo fazer os outros dois, porque eu tenho mais, digamos assim, normas a seguir, estratégias já estabelecidas de como alcançar. Temos também exigências legais, e aí, como a Fernanda falou, eu tenho aqui a questão do PGRS, que são os planos de gerenciamento de resíduo, a logística reversa, né, que a gente está tendo um avanço bem grande no Brasil, com várias leis e decretos sendo publicados aí final de 2023, 2024, o próprio Estado do Espírito Santo com várias legislações, né? Agora, dentro do Fórum Capixaba de Resíduos, a gente está começando a escrever uma proposta para a logística reversa de eletroeletrônicos também, né? A gente pretende fazer a entrega, Fernanda, em setembro, tá? Na próxima reunião do Fórum, essa minuta para a SEAMA. Então, tem uma questão das licenças ambientais, que às vezes fica um pouquinho esquecida, e a gente tem visto, né, uma precarização muito grande, às vezes, dessas questões. Mas, quando uma empresa ela tem uma licença ambiental e entende a importância dela e segue as condicionantes, ela tem um caminho, com certeza, a trilhar em direção à sustentabilidade. Porque tudo que está colocado ali é para que você opere de forma adequada, respeitando o meio, o espaço onde você está, o recurso que você tem. Então, a gente tem várias estratégias relacionadas a isso. E, se a gente pensa na questão economia circular, todas essas questões que eu falei, de ODS, de ESG, das questões legais, elas têm como um grande objetivo lá no final, elas estão dentro da questão da economia circular, cujo objetivo é a gente tirar cada vez menos recursos da natureza e fazer cada vez menos descarte. Ou seja, que a gente
consiga colocar tudo dentro de um ciclo, tanto de materiais quanto de energia também, né? Todos os recursos que a gente utiliza dentro de um processo, tanto matéria-prima, quanto os insumos, quanto as energias, mas a gente tem um caminho longo a trilhar, né? Por quê? Porque a nossa economia hoje está no processo linear ainda, né? E aí a gente traz, né, como um avanço, a gente falando de legislação, para finalizar aqui, né? Então, em dia 27 agora de junho de 2024, foi instituída a Estratégia Nacional de Economia Circular, né? Ele institui, então, né, com o objetivo de promover a transição do modelo de produção linear para uma economia circular. Então, a gente tem aí agora um instrumento federal, né, nacional, que traz justamente isso, né? Estratégias para a gente sair desse modelo. Hoje, a gente ainda está nesse modelo, a Juscelene vai abordar um pouco mais essa questão, né? Muito voltado ao reaproveitamento de resíduos, mas a economia circular não é só reaproveitamento de resíduos, né? Para a gente chegar na economia circular. E aí, só alguns objetivos dessas estratégias, né? É criar um ambiente normativo. A gente precisa de muitas normas ainda. Por exemplo, a gente tem a questão dos subprodutos, né? Então, eu tenho um processo, gero um subproduto e eu quero utilizar, mas a gente tem restrições legais, né? O IEMA, esses dias, publicou uma norma interna ali para a questão da escória, né? Então, eu preciso ter legislações relacionadas a isso, fomento a inovação, reduzir a utilização de recursos e a geração de resíduo, propor instrumentos financeiros, promover articulação para envolvimento de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente tem, né, algumas diretrizes e é interessante também que esse decreto ele institui o Fórum Nacional de Economia Circular, que vai ficar encarregado do Plano Nacional de Economia Circular. Então, é uma grande oportunidade também, né, para todos os atores estarem envolvidos, porque esse plano é que vai trazer, né, as metas, os padrões e indicadores para a implementação da economia circular no Brasil. E o Estado também, né, futuramente, né, Fernanda, tem que trabalhar uma norma, algo estadual também, para que a gente possa trazer, né, o que for feito no âmbito federal para o Estado, que assim como a logística reversa, por que está precisando trabalhar a logística reversa dentro do Estado do Espírito Santo? Porque hoje as metas, como são colocadas no decreto federal, nas normas federais, eu posso atingir a meta no Brasil todo. Então, eu posso investir só em trabalhar em São Paulo, que eu atendo a meta do governo federal. Então, precisa ter uma legislação estadual para trazer obrigatoriedade de forma regional. E, mesmo assim, a gente tem muita meta batida na Grande Vitória. Então, como na proposta do medicamento, é levar isso para o estado inteiro, porque senão eu consigo atingir a meta somente fazendo ações na Grande Vitória e deixo de atender o interior do estado. Ok, pessoal? Então, eu encerro aqui a minha fala, vou passar a palavra para a Juscelene, que vai continuar falando um pouquinho mais sobre economia circular. Obrigado, né? Cidade da Inovação.